Depois de preso, Marcelo de Andrade confessou ter matado outras 13 crianças. Ele contou aos policiais o local, a hora e a data dos crimes. A polícia foi conferir e já confirmou 8 mortes. Ele falou porque ele matou porque ele queria matar. Porque achou ele bonito, mas eu tô com medo danado dele. Ele tinha batido com a pedra na tua cabeça? Com a pedra não, eu tinha batido minha cabeça na pedra. Tem até a marca aqui ainda. O Rio de Janeiro é um dos estados mais bonitos do Brasil e não tem como negar. Paisagens naturais, pontos turísticos bastante conhecidos, mas infelizmente também é palco para histórias muito violentas que parecem que fazem parte de filmes de terror. Nos jornais, ficção e realidade se misturam quando narram o caso cruel que eu vou contar hoje para vocês. Na década de 90, a população se viu assombrada pela figura de um vampiro. Mas, diferente da fantasia, esse era um homem de carne e osso, que matava suas vítimas e literalmente bebia o sangue delas. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Marcelo de Andrade, o vampiro de Niterói. Em dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu conseguiu voltar para casa após fugir de um tenebroso sequestro, do qual ele e o irmão mais novo Ivan foram vítimas. Infelizmente, ele retornou sozinho, pois seu irmão não tinha sobrevivido. Altair e a família dele foram a uma delegacia denunciar o sequestrador e assassino, mas eles mal sabiam que estariam ajudando a polícia do Rio de Janeiro a capturar um dos mais cruéis assassinos em série do Brasil, Marcelo de Andrade, o vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, no Rio de Janeiro. Morador da favela da Rocinha, Marcelo vinha de uma família pobre com muitos irmãos. Vários fatores fizeram da sua infância uma fase conturbada. Seu pai era alcoólatra, e por isso ele e sua mãe viviam discutindo. Muitas vezes, essas discussões acabavam de modo extremamente violento. Um dia, quando seu pai decidiu sair de casa, sua mãe o mandou embora para o Ceará para morar com os avós, já que, numa situação financeira difícil, ela não conseguiria criá-lo sozinha. Entre seus 7 e 10 anos, Marcelo já se mostrava uma criança difícil e repleta de distúrbios. Ele alegava ver fantasmas, ouvir vozes, era considerado bizarro por seus colegas de escola e até maltratado por seus familiares. Marcelo apanhava de cabo de vassoura, correias, muitas vezes era deixado sem comida e, pela própria sobrevivência, era obrigado a comer restos do lixo. A gente sabe que muitas pessoas no mundo inteiro, infelizmente, vivem em condições assim, e que a grande maioria delas não é capaz de fazer tudo o que eu vou narrar a seguir. Mas esses fatos precisam ser contextualizados apenas para entendermos que, na mente de alguém que desde pequeno precisa de ajuda e não tem acompanhamento profissional adequado, esses fatores externos podem ser catalisadores para toda a maldade que alguém já tem dentro de si. Em 1977, aos 10 anos, Marcelo foi enviado de volta para viver com a sua mãe no Rio de Janeiro, mas não foi bem recebido nem por ela, nem pelo padrasto. Maltratado durante sua pré-adolescência, Marcelo fugia de casa e passava longos períodos na rua. Não demorou para que começasse a fazer pequenas crueldades, como torturar animais. Durante suas fugas, Marcelo descobriu a prostituição. Vendo que poderia ganhar dinheiro, ele passou a vender seu corpo em diversos pontos da cidade, entrando também no mundo da criminalidade, praticando furtos, chegando a ser levado para a antiga FEBEM algumas vezes. Aos 16, ele já mantinha relações sexuais com vários homens por dia. Inclusive, foi nessa época que ele conheceu o porteiro Antônio Batista Freire, com quem passou a dormir na casa dele algumas vezes. Apesar de passar dias na rua, Marcelo ainda mantinha contato com a família e voltava para casa quando queria. Mas, depois de um tempo, após ter se afastado do Antônio, ele decidiu voltar a morar com a mãe, que na época tinha se mudado para o município de Itaboraí.
Já na idade adulta, aos 20 anos, ele abandonou a prostituição, se converteu à religião evangélica e conseguiu um emprego como entregador de panfletos. Sua rotina, basicamente, era trabalhar e ir para o culto pelo menos 3 vezes na semana. Foi numa pregação que ele ouviu pela primeira vez que crianças eram puras e que, se por qualquer motivo morressem cedo, elas iriam para o céu, o que o deixou bastante pensativo. Em casa, a mãe tinha reparado que Marcelo mantinha hábitos estranhos para alguém da sua idade. Ele guardava roupas de criança, tinha muitas revistas infantis, alguns brinquedos e às vezes voltava do trabalho com pequenas manchas de sangue nas roupas. Sobre esse último fato, ela sempre pensou que o filho estava se envolvendo em briga nas ruas e por isso não o questionava. Marcelo já tinha feito muitas coisas erradas, mas matar alguém não era algo que acreditavam que o rapaz seria capaz de fazer. Contudo, no final do ano de 1991, tudo mudaria por definitivo na vida de todos que o conheciam. No dia 14 de dezembro, Marcelo estava cumprindo seu horário de trabalho, entregando panfletos na frente de uma loja em Copacabana, quando foi abordado pela polícia, que o levou preso sob suspeita de assassinato. Por incrível que pareça, aquela apreensão não era surpresa alguma para ele, até porque, na ocasião, ele recebeu a polícia com um ar de deboche dizendo: "Vocês demoraram para me achar." Em uma noite de abril de 1991, Marcelo voltava do trabalho para casa. Durante o trajeto, ele passava por Niterói. As ruas já não estavam mais tão movimentadas, exceto pelos moradores de rua e algumas crianças sem teto. Não se sabe que dia exatamente, mas num determinado dia, ele tomou a decisão de parar em Niterói e saciar um desejo perverso. Ele chamou uma criança que vendia doces no semáforo e, fingindo ser bondoso, não apenas comprou o doce, como também ofereceu um prato de comida e cerca de 5.000 cruzeiros, algo em torno de R$ 2 nos dias de hoje, para que o garoto o ajudasse com uma cerimônia religiosa num local distante dali. Atraído pela fome, o menino foi com o Marcelo. Os dois pegaram um ônibus até as proximidades de São Gonçalo. Marcelo o conduziu para uma área de mata, numa praia deserta, e lá ele o dominou e o abusou. Tentando resistir, o menino foi morto asfixiado. Ao final do ato, Marcelo escondeu o corpo, o enterrando numa cova rasa, cobrindo com cascalhos, e foi embora. Naquela noite, no entanto, ele havia descoberto o prazer que sentia ao matar alguém, mas ele mal imaginava que aquele seria o primeiro de atentados cada vez mais violentos e cruéis. Ao longo dos 8 meses seguintes, Marcelo continuou abordando crianças na rua. Sua estratégia era escolher as mais pobres, sozinhas e abandonadas, pois acreditava que ninguém procuraria por elas. Uma após a outra, elas foram ludibriadas pelas promessas do rapaz, que oferecia comida e dinheiro. Com uma de suas vítimas, pela primeira vez, ele voltou ao local do crime. Marcelo abusou de um menino numa área isolada de um campo de futebol, tirou a vida dele também por asfixia, mas nesse dia ele voltou para casa eufórico, pois para ele, aquele era o menino mais bonito que ele já tinha vitimado até então. Sem conseguir parar de pensar nisso, horas depois ele decidiu voltar no local do crime e, após admirar o que para ele era uma beleza, Marcelo cortou a cabeça e bebeu o sangue do crânio da vítima. Daí em diante, ele passou a selecionar suas vítimas pela aparência. Eles tinham que ser bonitos de rosto e joviais. Seguindo sempre o mesmo ritual de enganar, levar para um local isolado, abusar e matar, agora Marcelo passava a tomar o sangue deles, pois ele acreditava que aquilo poderia fazê-lo rejuvenescer, tornando-o mais belo e puro por dentro. O mais chocante é que Marcelo acreditava estar fazendo o bem para todos eles, já que aquela velha ideia que escutou do pastor, que se por qualquer motivo menores morressem tão cedo, eles iriam sempre para o céu, o fez pensar que ele estava mandando essas almas para um descanso eterno num lugar melhor que a terra. Entre os dias 10 e 12 de dezembro, Marcelo atacou novamente. Dessa vez ele mudou seu padrão e escolheu 2 irmãos, Altair e Ivan, de 10 e 6 anos respectivamente. Era fim de tarde,
Ele ofereceu um pequeno trabalho para eles e disse que pagaria muito bem. Os dois aceitaram o serviço e foram levados para uma zona de mata com esgoto. Marcelo então partiu para cima de Ivan, o mais novo, o imobilizando. O outro irmão tentou fugir para pedir ajuda, mas foi alcançado e arrastado de volta por Marcelo, que o amarrou e ainda o obrigou a ver o que ele faria em seguida com o mais novo. O caçula foi abusado ali mesmo, logo depois enforcado e jogado num córrego. Dali, Altair foi obrigado a ir embora com Marcelo sob ameaça. Os dois seguiram até a Baía de Guanabara e passaram a noite juntos. O menino também foi abusado algumas vezes, mas cooperava e se mostrava obediente pela própria sobrevivência. Marcelo parecia que estava começando a ficar fora de si, a perder a noção do perigo, pois ele quis manter o menino vivo para mais uma noite e para convencê-lo de que tudo ia ficar bem, ele disse que estava apaixonado por ele e prometeu não o matar se os dois pudessem ficar juntos. Altair concordou. Como Marcelo tinha que trabalhar no dia seguinte e o menino iria com ele, os dois combinaram uma mentira para contar no local de trabalho. Eles diriam que eram tio e sobrinho. Depois de algumas horas no trabalho, o menino esperou o momento certo para fugir. Quando Marcelo se distraiu, Altair sumiu. O garoto, apavorado, voltou para casa sem o irmão. Ele contou para a mãe aos prantos tudo o que tinha acontecido. A família do garoto foi até a delegacia e ele, como havia memorizado todo o caminho que percorreu com Marcelo, soube levar as autoridades no local exato onde o corpo do irmão havia sido jogado. Enquanto isso, ao mesmo tempo, uma outra equipe foi ao local de trabalho do Marcelo e o prendeu. Marcelo, aos 24 anos, não resistiu à prisão. Pelo contrário, logo admitiu que tinha sido o autor do crime. Mas aquilo era apenas o começo do que a polícia acreditava ser um caso isolado. Marcelo confessou ter matado ao longo daquele ano pelo menos 13 garotos. Junto com os policiais de Niterói, Marcelo Costa de Andrade reconstituiu o último crime que cometeu. Foi em dezembro do ano passado. Neste parque de diversões, ele conheceu 2 meninos, um de 5 e outro de 10 anos. Ele arrastou os irmãos até esta praia isolada. Dentro da saída de esgoto, o maníaco violentou e estrangulou o de 5 anos. O outro garoto foi violado e obrigado a seguir o maníaco até o Rio de Janeiro, onde conseguiu fugir e avisar a polícia. Ao ser preso, Marcelo disse aos policiais: "Eu estava esperando por vocês." Depois de preso, Marcelo de Andrade confessou ter matado outras 13 crianças. Ele contou aos policiais o local, a hora e a data dos crimes. A polícia foi conferir e já confirmou 8 mortes. Na casa de Marcelo, a polícia encontrou, junto com os livros de orações e impressos da Igreja Universal do Reino de Deus, muitas fotos de modelos infantis e de tragédias envolvendo crianças. O caso explodiu na imprensa e, por conta da característica bizarra que ele tinha em beber o sangue das suas vítimas, Marcelo foi apelidado de O Vampiro de Niterói. Ele concedeu diversas entrevistas utilizando esse codinome, aparecendo em diversos jornais do país, onde narrava os detalhes grotescos que tinha submetido suas vítimas, e sem apresentar qualquer remorso. Marcelo, você matou essas 14 crianças? Uhum. Por que você fez isso? O que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Sem devolve. Sem devolve para São Jorge. Numa parte posso ficar despreocupado porque eu sei que elas realmente vão ser salvas. Nos últimos meses, viveu nesta casa com a mãe e o padrasto. Os vizinhos ficaram chocados ao saber dos crimes. Sempre sorrindo, satisfeito da vida, tipo aqui assim, eu tô de bem com a vida, tá? Perto dali, outra família vive entre a dor e o medo. Aqui mora com a mãe e 4 irmãos, o garoto que conseguiu fugir do maníaco. A mãe, Dona Zeli, não se conforma com a morte do filho de 5 anos e, mesmo sabendo que o maníaco está preso, tem medo dele. O garoto, que viu o irmão ser assassinado, não esquece a angústia que passou nas mãos do maníaco. Ele falou porque ele matou, porque ele queria matar. Que achou ele bonito, mas eu tô com medo danado dele.
Ele tinha batido com a pedra na tua cabeça? Com a pedra não, eu tinha batido minha cabeça na pedra. Tem até a marca aqui ainda. O julgamento não foi nada fácil e até hoje é um caso conturbado para a justiça brasileira. O processo teve início em junho de 93. Marcelo estava com 26 anos e foi a júri popular respondendo por diversos crimes como abuso infantil, violência sexual, assassinato, vilipêndio e ocultação de cadáver. Seus advogados argumentaram que Marcelo tinha sérios distúrbios mentais que foram comprovados por diversas avaliações psiquiátricas. Dentre suas patologias, estava uma específica que dizia limite da capacidade de compreensão da realidade, além do transtorno de personalidade antissocial. O júri, por fim, considerou Marcelo culpado, porém inimputável. Por isso, não poderia cumprir pena na cadeia. Diante da decisão, o juiz determinou que ele fosse internado num hospital psiquiátrico de custódia por tempo indeterminado, recebendo avaliação médica periodicamente. Ele deveria ainda servir o mínimo de 3 anos antes de poder entrar com um pedido de liberdade que só seria acatado caso os laudos médicos confirmassem que ele já não oferecia mais risco à sociedade. Em janeiro de 1997, 3 anos e meio após sua prisão, a avaliação médica ainda não tinha acontecido e uma reviravolta deixou todo o país em estado de alerta. Marcelo fugiu do hospital psiquiátrico. A polícia precisava correr contra o tempo para recapturar um dos mais cruéis assassinos em série do país. Contudo, com seu rosto já conhecido por praticamente toda a população do país, ele foi reconhecido e capturado 4 dias após a fuga. No dia 6 de fevereiro, Marcelo foi encontrado e preso, portava apenas produtos de higiene pessoal e uma bíblia. Como foi que você conseguiu sair? Você pode explicar? Pô, então tava cá. Aí eu fui embora. Eu não tinha vigia nenhum. Não, tinha não. Os outros funcionários estavam jogando bola, né? Estavam dia de sexta-feira. Aí quando a bola estava lá, abriu o portão para pegar a bola, o portão aberto, tá ninguém vendo, aí fui embora. E você fugiu da paga? Ele foi transferido de volta para o Rio de Janeiro, onde foi novamente internado num hospital de custódia. Passaram-se quase 30 anos e os atendimentos médicos para avaliar sua possível soltura sempre o declararam inapto ao convívio social. Mas, entre 2023 e 2024, uma mudança judicial colocou em perspectiva a liberdade do criminoso, que já está com quase 60 anos. O Conselho Nacional de Justiça determinou o fechamento dos hospitais psiquiátricos de custódia que tratavam de criminosos com múltiplos problemas psicológicos em todo o país. A ação gerou muitos debates no Brasil e essa situação já foi abordada aqui no canal, no caso do Maníaco da Cruz. Basicamente, cada estado deveria determinar quais medidas seriam tomadas após o encerramento das instituições. A proposta era que muitos desses internos teriam continuidade de tratamento pelo Sistema Único de Saúde, mas em liberdade vigiada. Os casos mais graves seriam analisados pela Justiça e, a depender, realocados para hospitais psiquiátricos comuns que recebem todo tipo de paciente, mas com uma ala separada para criminosos. Contudo, esses hospitais, para além de lotados, passaram a se recusar em receber condenados, já que não tinham infraestrutura ou profissionais preparados para cuidar de pacientes assim. Marcelo até então fazia tratamento na instituição Henrique Roxo, no Rio de Janeiro. Ficou estipulado sua mudança para o Hospital Jurujuba, que se recusou a recebê-lo. Nesse meio tempo, o Estado do Rio de Janeiro entrou com recurso no Superior Tribunal Federal e conseguiu uma autorização para manter o funcionamento de algumas unidades hospitalares para prisioneiros. Em junho de 2024, Marcelo voltou a ocupar os noticiários depois que vazou para a imprensa 3 cartas bizarras que ele escreveu para uma psicóloga por quem teria se apaixonado em 2008 aos 40 anos. As cartas são um pouco grandes, mas vou apresentar agora os trechos mais impactantes de cada uma delas. Minha querida amiga Solange, eu sou Marcelo Costa de Andrade e tenho 41 anos. Queria pedir para você escutar a programação evangélica do pastor Davi Miranda, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, na Rádio AM, bem perto da CBN.
A programação é muito abençoada e inspiradora. A Bíblia Sagrada é fundamental para todos nós que buscamos orientação espiritual. Além de ouvir a programação, recomendo que você frequente as reuniões da Igreja Pentecostal Deus é Amor para ser abençoada. A igreja tem sido um lugar onde muitas bênçãos acontecem, e acredito que você também sentirá essa presença divina. Depois de frequentar a igreja, você vai concluir que não precisa ter medo ou vergonha de mim, pois nossa ligação é baseada na fé e no amor de Deus. Quero que saiba que você está em minhas orações. Continuo fazendo correntes de oração para que eu possa encontrar a paz e ser abençoado aqui onde estou. Espero conseguir minha liberdade em breve. Gostaria muito que você escrevesse uma carta para mim. Fiquei muito feliz em conhecer você e receber seus bons conselhos. Ficarei muito contente em receber uma correspondência. Por favor, me mande o seu endereço completo com o CEP, para que eu possa te responder e mantermos contato. Com muita fé e esperança, aguardo ansiosamente sua resposta. Marcelo Costa de Andrade. A segunda carta é mais direta em relação ao que ele sentia e desejava com ela. Querida Solange, primeiramente, beijos maravilhosos na sua linda boca e no seu lindo rostinho. Se eu estivesse em liberdade, eu levaria você para almoçar em um restaurante. Quero lhe dizer que você é uma moça bonita, simpática e legal. Eu gostei muito de você. Se eu pudesse, levaria você para tomar banho de piscina no Clube Associação Cristã de Moços. Eu ia gostar muito de ver o seu lindo corpo de biquíni e sutiã. Se alguém fizer mal a você, ia ter que fazer mal a mim também, pois eu sou de ficar grudado em você, como um menino que se esconde debaixo da saia da mãe. Solange, aqui eu apenas me masturbo. Toco no meu até sair já que eu não tenho mulher para fazer sexo. Beijos na sua linda boca. Me escreva. PS. Não fale para ninguém sobre esse bilhete. Com carinho, Marcelo Costa de Andrade. A terceira carta tem um rumo diferente. Nela, Marcelo descreve os crimes e aconselha Solange a não cometer crimes também. Não pela atitude moral, mas para não precisar passar pelo mesmo sistema prisional que ele estava passando. Minha querida amiga Solange, dou graças ao bom Deus que esteja tudo bem com você. Quando eu tinha 10 anos, fiquei me indo na Cinelândia, Central do Brasil e na Galeria Alaska, em Copacabana. Até os meus 18 anos de idade, e eu ganhava um bom dinheiro assim. Aconteceu que eu cresci e comecei a gostar de garotos mais novos apenas para sempre. Aconteceu também de eu ficar endemoniado e doido da cabeça, e eu matei 13 deles, entre 5 e 13 anos de idade, em lugares muito desertos. Eu os estuprei e bebi o sangue deles. Isso tudo em 1 ano. É por isso que estou aqui. Nunca mate ninguém, nem faça mal nenhum a ninguém para nunca ir presa. Falo isso para o seu próprio bem. Vai chegar o dia que você não vai mais trabalhar aqui, e eu queria que antes disso acontecer, você conversasse com a minha assistente social, Dona Delaine, e com a minha terapeuta, Dona Margarete. Diga a elas que você precisa tirar a carteirinha de visitante para me ver, mas só faça o pedido da carteirinha de visitante quando souber que vai ficar aqui por mais 1 semana. Corra atrás para tirar a sua carteirinha de visitante. Sei que a minha assistente social e Dona Margarete vão achar muito ruim e vão tentar azarar a gente, mas é como eu te falei. Diga a elas que você gostou de mim e que está decidida a vir me visitar. Não fale para ninguém daqui que eu escrevi essa carta para você, nem para sua supervisora. Esta carta é um segredo só nosso. Dona Solange, eu quero lhe dizer que gostei muito de você e que te amo como minha mãe. Quero sempre te ver, mesmo depois de acabar com o seu tempo de trabalho aqui. Vou deixar abaixo o endereço da casa da minha avó para você poder me escrever. E ela trará suas cartas para mim quando vir me visitar. Você, minha querida amiga Solange, vindo me visitar, já é uma bênção de Deus para nós dois. Até logo, e que Deus nos abençoe. Com carinho, Marcelo Costa de Andrade. Marcelo é um dos poucos criminosos que até hoje, mesmo após o fechamento dos hospitais de custódia, segue preso internado e acompanhado pelo Estado.